Meus irmãos, a paz do Senhor, graças a Deus por essa oportunidade que Ele nos dá de estar na sua presença para louvar e exaltar ao seu santo nome. Eu gostaria de compartilhar um texto da palavra de Deus, escrito pelo evangelista Mateus, no Evangelho de Jesus Cristo, capítulo de número 14, versículo de número 13, versículo de número 15, que diz assim: E sendo chegada a tarde, os seus discípulos aproximaram-se dele, dizendo: O lugar é deserto, e a hora é já avançada. Despede a multidão, para que vão pelas aldeias e comprem comida para si. Esse texto bíblico faz alusão à primeira multiplicação dos pães e dos peixes. E a Bíblia diz que Jesus se retirou de um dos lados do mar da Galileia, entrou no barco após falar à multidão e se dirigiu a um lugar deserto, apartado, sabendo o povo que Jesus havia saído dali. A Bíblia diz que o povo seguiu a pé desde as cidades. Só para você ter uma ideia, um grande erudito chamado Varri Yesbe diz que Jesus e os discípulos remaram cerca de 10 quilômetros, atravessando o mar da Galileia, enquanto a multidão que o seguia caminhou circundando o mar da Galileia 13 quilômetros a pé, só para ir ter com Jesus mais uma vez. Eles estão lá, e quando Jesus chega, atraca o barco junto com os discípulos, a multidão já estava por lá, aguardando Jesus. Jesus, mais uma vez, começa a ensinar-lhes, começa a pregar, e a Bíblia diz que chegando à tarde, os seus discípulos é que se aproximam de Jesus. A multidão está ali, ouvindo Jesus, porque ouvir Jesus é bom, estar na presença de Deus é bom. E você vai ver nos evangelhos que comumente a multidão está com Jesus, e quando está com Jesus, ouvindo Jesus, não sente nem vontade de ir para casa. Eles estão ali, e quem olha para a multidão e vê que a tarde já se aproximou, já está anoitecendo, são os discípulos. E eles são quem chegam para Jesus e diz: Senhor, despede a multidão, porque a hora já é avançada e o lugar é deserto, para que eles vão às aldeias e quem sabe encontrem alguma coisa para comer. Os discípulos estão há muito tempo com Jesus, estão no reino, mas ainda não entenderam o princípio do reino. Não se despede ninguém sem oferecer pão, não se despede ninguém sem se oferecer alimento. Eles estão lá, mas ainda não entenderam o princípio do reino. É por isso que Jesus olha para eles e diz: dai-lhes voz de comer, dai-lhes voz de comer. Os discípulos estão preocupados com duas coisas aqui, queridos: com o entardecer, com a hora avançada e com o lugar que é deserto. Na visão e na ótica deles, o lugar é deserto, não tem nenhuma árvore, não tem nada para oferecer para o povo. Na visão deles, o lugar é deserto e a hora é avançada. Se eles não saírem enquanto está dia, talvez não encontrem nada. Mas sabe o que é algo importante para você saber aqui? Não existe hora avançada para Deus, e não existe terra estéril para Deus. Se Deus está no comando, se Jesus Cristo está na direção, a terra estéril vai ter que produzir, e não é tempo avançado para Ele operar.
Os discípulos não estão entendendo a visão do reino. E quando você não tiver nada para oferecer, chame quem tem algo para colocar na presença de Deus. Quando você não tiver nada para disponibilizar para o povo, chame quem tem. Porque no meio da multidão sempre tem um menino com pão e peixe para colocar na presença de Deus. Despede a multidão, Jesus. Mas o André, que foi um dos primeiros que encontrou com Jesus, e que foi chamar Pedro para dizer para Pedro: encontramos aquele de quem diz as Escrituras. André, procurando, encontrou quem? Um menino. Jesus, encontrei um menino aqui, e ele tem 5 pães e 2 peixinhos. Jesus só quer a matéria. Claudionor de Andrade é quem diz que em alguns momentos da nossa vida, Deus vai querer o natural nosso para fazer o sobrenatural. Nem sempre Deus vai fazer o sobrenatural sem nada para oferecer. Então tem que ter alguma coisa para oferecer para Deus. Quem sabe é você mesmo que veio aqui. É uma oferta, é 5 pães e 2 peixinhos. Coloca algo na presença de Deus e você vai ver a multiplicação de Deus na tua vida. Quantos acreditam nisso? Levante a sua mão e adore a Deus.